Nós vamos voltar a falar de Copa do Mundo. Mili Lacombe, tudo bem, doutora Mili? Como vai a senhora? Toledo, querido, Bombig, que prazer. Eu estou bem, e vocês? Tudo bom, tudo bem. Bom, Melhor agora que você chegou aqui. é verdade. Gente, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Falar de futebol é sempre legal, mas com vocês, mais. ótimo. Olha, antes de a gente começar, eu vou dar uma parcial aqui, Mili, que a gente fez uma enquete perguntando, e aí, o Lula vai subir, há risco do Lula não subir a rampa em 1º de janeiro, né? E o Bombig cravou que sim, que ele vai subir, Não, ao contrário. e Quer dizer, cravei que ele vai subir, não que cravei que ele é vai risco, subir, exatamente. sim, exatamente. E o público disse que há risco. Por enquanto, Bombig, você está mantendo a nossa escrita. Até hoje a gente ainda não perdeu para o público. Deve ter fraude. Eu acho que isso aqui tem que chamar o Bolsonaro, porque deve ter fraude, é possível. A gente só ganha essas enquetes. Está 61-39, Bombig, para você. Está ganhando por larga margem, por Eu, enquanto. Vamos ver eu, se o eu ouço a voz público. das ruas, não lembra? Quem que é que falava? Era o Fernando Henrique, né? A voz rouca das ruas. Eu ouço a voz rouca das ruas. É isso aí, é isso aí. Bom, nesse terceiro bloco, a gente vai falar mais de futebol, mas também vai falar um pouquinho sobre política também. E a pergunta que a gente está fazendo para a Mili é a seguinte, porque a Mili anunciou antes da Copa que não ia torcer para o Brasil. Estou cometendo uma inconfidência aqui. E agora, a pergunta que a gente está fazendo para ela é a seguinte: e sem o Neymar? Ou com o Neymar ou sem Neymar? Faz diferença na hora de torcer para a seleção? Então, vou responder primeiro numa dimensão muito pessoal, assim. Para mim, Uhum. não. Para mim, não faz. A minha questão, ela é com toda como o Machado de Assis escreveu, politiquices e politiquetes, né? Que envolvem o futebol. Ele não falou do futebol, mas eu estou jogando futebol. Então, para mim não faz diferença. Mas eu acho que para muita gente faz diferença, sim. E é uma situação muito complexa, né? Porque assim, o Neymar, ele é uma figura que simboliza muitas coisas ali, mas ele não é o único, né? É uma seleção, basicamente, de alienados políticos ou de defensores da extrema-direita. Essa é a seleção do Brasil que a gente tem. Até o Tite, que é um cara bacana e é um cara que já se posicionou socialmente em épocas outras, dessa vez está no muro assim, muro mesmo. Ele foi perguntado outro dia numa coletiva e o que ele achava da situação do Catar, e eu estou aqui para falar de esporte, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. E o Uhum. filho do Tite, né, gente? O filho do Tite, eu não vou nem entrar no nepotismo da situação, assim. O filho do Tite é um cara que foi flagrado curtindo posts, não foi um, porque um pode ser um acidente, né? Todo mundo já deu um like não devia ter sido dado, assim, vários posts misóginos, homofóbicos, machistas, transfóbicos e de violência contra a mulher. Então, assim, essa é uma seleção que está em casa no Catar, né? Num país como o Catar. E eu não consigo torcer para essa seleção, embora eu tenha ficado muito emocionada com o gol do Richarlison, muito mesmo, assim, como há muito tempo eu não ficava com a seleção brasileira. Acho que essa negociação ela é complicada, né? Essa negociação afetos, razão. Sim, é isso que eu queria aprofundar um pouquinho mais, Mili, porque eu também compartilho com você todas as ressalvas possíveis e imagináveis sobre essa Copa no Catar, sobre o Emir do Catar, o filho do Emir, enfim, toda a política envolvida ali, o trabalho análogo à escravidão que houve, etc, etc. Agora, a hora que a bola rolou e a hora que saiu o primeiro gol, eu comemorei assim timidamente, mas a hora que saiu o segundo gol do Richarlison, com aquela acrobacia aérea que ele fez, aí eu confesso que eu não aguentei, aí eu gritei mesmo. Sim, eu tenho um grito Você, também. você conseguiu, você gritou também, eu sabia que você tinha gritado. Eu gritei e depois eu me puni por ter gritado, mas foi uma coisa muito automática, assim. Mas é curioso que eu comecei a ver a Copa com a minha mulher e ela não é torcedora de futebol, só que ela é muito colocada politicamente. E ela falou, ela estava que nem exatamente como eu, num nível de revolta assim. Começou o jogo do Brasil, ela falou: não vou conseguir, eu preciso te avisar agora, eu vou torcer Brasil.
Então, é uma coisa que ela não antecipou, aconteceu, entendeu? É uma sensação. Pois E é. Bombig, entra aí. Que você gritou, né, Bombig? Eu vi que eu Não, ouvi eu você gritando. assim, eu já tive minhas fases de ser muito, muito refratário à seleção, e o ápice disso foi em 94. E olha, era uma seleção que talvez fosse um pouco até mais. Pouco não, eu acho até, né, Mili, estou puxando aqui, era uma seleção mais palatável ali até ao gosto dos brasileiros, né? Mas 94 tinha uma questão ali da coisa da CBF, que culminou no voo da Muamba, né? Os caras tentaram dar uma carteirada, né, para entrar no Brasil sem pagar imposto, aquela história toda. Então, 94 hoje eu olho para trás e até talvez um pouco me arrependa que eu não curti a emoção do Baggio chutando pênalti para fora. Eu fiquei impávido ali, não me emocionei. Acho que se o Brasil tivesse perdido, eu teria até ficado satisfeito. Depois eu fui cobrir a Copa de 2002 e fui com um olhar muito crítico de repórter, né? Ainda mais repórter da Folha, né? Que era hostilizado ali, né? Assim, não podia comemorar. Já tinha uma coisa, não, a gente não comemora gol do Brasil. Chegou lá, saiu o gol, a gente comemorava, obviamente. E acabei tendo uma outra visão. A minha proximidade com a seleção, né, me fez dar um descolamento entre o símbolo, né, o simbólico, vamos dizer assim, e a cartolagem, e a posição política de... E olha, o Filipão que era um cara que o treinador era o Filipão em 2002, que elogiou o Pinochet. Era um fã declarado do Pinochet, né? Não precisamos dizer muita coisa. E desde então eu tento me distanciar e hora começa o jogo, vou ali com uma visão crítica, mas eu tenho criança, então também a hora que saiu o gol, não tem jeito. A hora que saiu o gol do Casemiro, a gente estava vendo o jogo e estava, inclusive, num ambiente aberto, com mais público, um ambiente público, e justo no momento em que saiu o gol do Casemiro, a minha filha vinha passando por mim e parou para me abraçar. Como que eu ia... Não tinha jeito, por exemplo, né? E foi um gol ali, um gol no final. Mas, assim, é difícil demais a gente engolir. Eu esperava um gesto mais talvez não tão quanto o da Alemanha, né? Que foi tão bonito ali o que a Alemanha fez, de protesto e de outras seleções, o nível de engajamento, umas entrevistas tão boas. Eu vi uma resposta ontem num jogador dos Estados Unidos, questionado pelos iranianos, ele foi educado, ele se mostrou extremamente politizado, e a gente não vê isso na seleção. Então, é difícil demais para mim imaginar que isso vai mudar. Ali é uma coisa assim, para usar um slogan bem escroto da ditadura, com a seleção parece que é assim, meio ame ou deixo, né? E essa posição que eles têm do ame ou deixo, se você coloca um senão contra eles, voltam-se todos. Você é contra o Brasil, você é contra o Neymar, você não é brasileiro, você não é isso, você não é aquilo. Como se eles não devessem satisfação para ninguém. Isso é o que mais me irrita na seleção, é quando fecha o grupinho ali, fechou o grupo. Aí nós somos os bons, não devemos satisfação para ninguém, nosso dinheiro está todo no exterior, e o Brasil que se dane. Quem falar mal de nós não é patriota, não gosta da gente, está torcendo contra. Não é isso. Agora, Mili, e o Richarlison? Esse, pelo menos, é defensor da ciência, ajuda as pessoas, tem obra social. Nem o Richarlison? Não, gente, eu gosto muito do Richardson, muito, muito. Assim, ele tem só 25 anos, né? E já tem ali um potencial para Sócrates. Eu não quero nem jogar no nível do Sócrates, porque assim, a verdade é que a gente não tem mais um Sócrates, né? A gente até tem ex-jogadores, Casagrande, Raí, que se posicionam veementemente, né? Em nome de alguma justiça social. E quando eles fazem isso, eles ainda movimentam muita coisa. Mas a gente não tem alguém em campo que seja o que Sócrates foi, né? Alguém que faça a arte, emocione, comova, mas quando sai do campo também fala em nome de um Brasil menos violento, mais igualitário. Essa separação que tentam fazer a forceps entre política e futebol, ela é uma violência com a gente. Hoje, por exemplo, eu estava vendo Irã e Estados Unidos, né? Um péssimo dia para quem fala que política e futebol não se misturam, né? Então, começou lá e a reportagem fora, os iranianos entraram, perguntaram o que vocês estão achando da condição das mulheres no seu país. Ok, uma pergunta política legítima, perfeito. Os iranianos se colocaram. Foram para os torcedores americanos, inclusive entrou um Ted Lasso lá que ninguém reparou. Não fizeram nenhuma pergunta política. Zero. Então, é assim, quando é um país que não é do bloco aliado, capitalista aliado,
entende-se que o problema social é um problema do sistema. O Irã tem um problema no sistema, como um todo. Quando é o Brasil ou os Estados Unidos, ninguém entende que é um problema do sistema assim. Os Estados Unidos apoia financeiramente a Arábia Saudita, que faz horrores com as mulheres. É a mesma coisa. Por que não trazer? Na hora que você politiza só aquele que é considerado o inimigo e você despolitiza o, em tese, amigo, não estamos colaborando para que a gente comece a debater as camadas de complexidade que existe nessa dimensão de afeto do futebol, né? É isso, tem muita gente que se coloca politicamente que torce fervorosamente para o Brasil, mesmo sabendo que é uma seleção para a qual essa pessoa não deveria estar torcendo. Mas quem disse que não deveria? Se mexe tão internamente com ela. É falar desses afetos, sabe? É fazer circular esses afetos, é entender do que a gente está falando quando a gente fala de futebol. Não é tática, técnica e estratégia. E tem um motivo, né, Meli, para que tantas empresas e agora tantos governos usem o futebol para melhorar a sua imagem, né? O Catar claramente não estava interessado em fazer bonito esportivamente, né? Haja visto o desempenho, 3 derrotas da seleção do Catar, ainda saiu barato que não tomou nenhuma goleada histórica. O que eles estavam querendo era melhorar a imagem do país e gastaram, sei lá, R$1 trilhão para fazer isso. Agora, não bastasse o Catar, a notícia, saiu uma reportagem no New York Times, que a Arábia Saudita, cujo príncipe herdeiro é acusado de mandar matar e esquartejar um jornalista, né, que é o Khashoggi, dentro da embaixada do país na Turquia, pois bem, ele contratou o Messi como garoto propaganda da Arábia Saudita para, talvez, quem sabe, uma Copa em 2030. E vai o Messi lá fazer propaganda da Arábia Saudita. E vai ter a Copa na Arábia Saudita. Não sei se 2030, talvez até, pode ser, já 2030. Porque assim, não há como. O que o dinheiro nesse mundo verbaliza é muita coisa. Então, não há. A gente viu como o Catar foi eleito, né? De repente, da noite para o dia. Foram argumentos muitíssimo bem usados naquela noite, porque estava eleito o Catar. E eles têm, assim, eles concentram muito do dinheiro do mundo, eles concentram muito das matérias-primas necessárias para que esse mundo capitalista exista. São eles que negociam petróleo e gás. A gente depende de petróleo e gás para tudo no mundo. Tem petróleo nesse computador que eu estou usando para falar com vocês, tem petróleo nessa blusa. Não é só para colocar na gasolina. Nós somos 7 bilhões de pessoas sequestradas pela necessidade do uso de petróleo, que são meia dúzia de famílias que decidem qual vai ser o preço no mundo. Essas pessoas estão mandando no mundo. Messi, Neymar, o PSG, metade de Londres, ou mais a metade de Londres, boa parte da Inglaterra. Como é que a gente se impõe contra a força desse dinheiro? Eu não tenho essa resposta, tá? Mas eu sei que estamos todos afetados e a gente começa a se manifestar. Bolhas, teve a Primavera Árabe, o tempo histórico, infelizmente, não é o nosso tempo, né? Talvez nós não vivamos para ver essas mudanças, ou a mudança, ou até o fim das civilizações, mas é agora, a gente tem que se levantar contra isso, e o futebol é uma arena legítima de luta. Sim. O que me chama muita atenção são as confederações, a FIFA, né? A FIFA podemos um dia fazer um seminário sobre FIFA, chamar o Jamil Chad. A FIFA é uma entidade extremamente nociva para mim, né, na história do esporte, não apenas do futebol, mas do esporte no mundo como um todo. Não que o COI seja muito diferente, tudo mais. A gente sabe como operam essas entidades. Mas as confederações, elas têm uma questão que assim, elas são, vamos pegar a CBF, né? Ela é uma entidade de direito privado, né? Ela é privada. Ah, não, meu dinheiro é meu. Só que ela usa um símbolo nacional. Então dá o direito para alguém fazer uma outra. Vamos ter 2 seleções. Vamos ter a seleção da CBF, aí vamos ter a seleção do análise da notícia. A gente também pode usar uma camisa amarela. A gente pode então usar azul. A gente pode convocar. Esse é um ponto essa mistura que eles fazem, porque na hora que são chamados a prestar contas, na hora que são chamados a prestar conta não apenas financeira, mas prestar conta de valores morais, prestar conta de honestidade, de defender, né, o lado certo das coisas, não, a gente não se manifesta, que é só futebol, a gente não fala nada.
e nós somos uma entidade privada. Não, vocês estão usando um símbolo nacional. A gente Não. só tem essa seleção para torcer, não tem outra seleção do Brasil. Né? Não tem uma seleção lá que fosse o Sócrates, o Casagrande, o Richarlison. Não, essa aí acabou. Então, esse ponto é um ponto, para mim, muito, muito complicado. É óbvio, quando a gente fala isso, parece que quer estatizar, quer que o governo tome conta. Não, não é isso. Né? O ponto não é esse. Agora, eu me lembro que eu cobri as duas CPIs, né? Teve duas CPIs, a CPI da CBF Nike e a CPI do futebol. Teve um monte de aberração lá dentro da CPI. Tinha deputado perguntando para o Ronaldo, no depoimento do Ronaldo, de quem era a responsabilidade de marcar o Zidane no primeiro gol da França de cabeça. Aí também não dá, né? Aí o Congresso, sabe quem foi essa resposta? Sabe de quem foi essa pergunta? Lembra? Não me lembro. Foi do Eduardo Campos, falecido. Você tá de sacanagem comigo? Sério? Não, sério. Cheio de Agora, que tem que prestar conta, tem sim. Que o Congresso tem que chamar, às vezes, para conversar e ver como que isso está se dando, tem. Cheio de manifestações dos nossos ouvintes, espectadores, sei lá como é que a gente chama aqui o público, né? Luiz Mário Jobim Fontoura. Mas que baita programa, baita com caixa alta, hein? Olha aí. Jurema Contreiras, fazer Copa no Catar, o mundo está do avesso. Davi Arcanjo, última seleção que valeu a pena foi de 82. Lula Carvalho, cobrar a politização dos milionários jogadores da seleção da CBF é uma utopia. E o Léo Oliveira traz uma observação bem interessante, Miri, que vale a pena a gente discutir. Os bolsonaristas estão torcendo contra a seleção, é uma ótima razão para torcer a favor. Eu já pensei nisso. Você sabe que eu era uma pessoa que implicava com horário de verão. Quando eu vi quem implicava com horário de verão, eu passei imediatamente a amar o horário de verão. A gente também se define por oposição, né? No então, futebol, sim. Então, né? Exatamente, no futebol. Então é um excelente argumento esse. Esse eu acho que é o melhor de todos até agora para a gente torcer a favor da seleção, só para contrariar os adoradores de pneu, né? Mas o Eduardo estava lá, não podemos nos esquecer que o Eduardo estava torcendo pela seleção. Então, onde se sabe, me parece que ele estava torcendo para a seleção, né? Ele parece que disse que foi levar uns pendrives para o Catar. Não sei qual é a lógica disso, não sei se é Bitcoin que está no pendrive, não entendi o que ele quis dizer com levar uns pendrives sobre a situação do Brasil. Estádio, né? Estava passando pelo estádio, alguém deu um ingresso para ele e a mulher. Ele viu um monte de gente de camiseta amarela e falou, achou que era uma manifestação golpista. Aí entrou. Como diz o meme, errado não tá, né, gente? Depois que acreditar em uma madeira de piroca, você vai parar de falar esses absurdos? Não, você segue, inventando qualquer coisa. Cola qualquer coisa. Agora, você falou uma coisa aí, Bombig, que eu acho que é importante discutir, porque o jogador, ele não é um cabeça de chuteira, como aquela famosa charge que foi feita ainda durante a ditadura, quando o Pelé disse numa frase infeliz que o brasileiro não sabia votar, né? O jogador, ele é uma expressão política, obviamente, da população, ele não é um extraterrestre que desceu, embora alguns até pareçam pela habilidade que tem, ele não é um extraterrestre, ele está encaixado dentro da situação brasileira, então ele reflete de alguma maneira a população, mas mais do que isso, ele muitas vezes continua a carreira dele como dirigente de futebol. Está aí o Platini, tá aí, tem vários exemplos, né? E mesmo quando não é, o atual presidente da CBF coloca lá no currículo dele que ele foi zagueiro amador do time da cidade dele lá. Todos têm alguma vinculação, né? Então, não é que a gente está demandando dos jogadores que só entendam de futebol e não se manifestem. Ao contrário, essas pessoas são cidadãs. Está aí o Richarlison. Eu não me canso de falar do Richarlison porque, para mim, a esperança é o Richarlison. Pode até não marcar mais nenhum gol na Copa, mas ele já cumpriu um papel, eu acho, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. A Mili responde. Não, eu acho que você tem toda a razão. E acho que o papel do Richarlison está cumprido em vários ordenamentos de coisas. Assim. O gol que ele fez já existe num universo paralelo. Assim, é um gol de uma perfeição plástica e estética que ele vai existir para sempre. O posicionamento dele, ele sendo uma pessoa tão jovem, que nunca foi encorajada a se posicionar, então é uma coisa que é dele mesmo, né? Porque o que há no entorno, né? Na dimensão do que acontece ali, é que
existe uma falta de consciência de classe, num nível geral, para todos nós, né? Então, o jogador, a jogadora, eles não se veem enquanto uma classe. Se isso fosse encorajado, a gente entenderia que, por exemplo, mais da metade dos jogadores e das jogadoras profissionais ganham um salário mínimo, ou menos. Menos de 20% ganha mais do que 5 mil reais. Esses caras, que são ídolos, que a gente ama, eles são uma pontinha do iceberg. Se eles entendessem a responsabilidade deles diante de uma classe, quantos garotos e garotas fracassam tentando? E o que esse fracasso significa para a vida de um jovem que normalmente é periférico? O que a gente está fazendo com essa juventude? Que é o grande sonho de qualquer menino, de qualquer menina. Era o meu grande sonho, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo com a vida de alguém que tenta Qual 10 era o anos seu grande sonho, Mili? Não ser entendi. jogadora profissional? É mesmo? Era. Eu treinei para isso. Eu joguei, tentei jogar profissionalmente. Minha mãe não deixou, assim, mas era meu grande sonho. Mas eu nasci... Qual posição, Mili? Então, eu sou destra, mas eu jogava na ponta esquerda. Porque eu aprendi a chutar com as duas. Mili, só faltava você dizer que você era da ponta direita, né, Mili? Só faltava essa. Eu me mandei para a esquerda, antes mesmo de saber quem eu era politicamente. Então, eu acho que essa falta de consciência, ela atrapalha a gente de uma maneira geral. E ela é muito penosa para a maioria dos jovens que querem ser jogadores. São 10 anos que você investe nisso, tentando. A gente vê as histórias de quem consegue. Pai levou no ombro, tinha que andar, Romário não tinha dinheiro para treinar. A história do Richarlison. Uma história de sucesso esconde 300 mil histórias de fracasso. Se esses caras entendessem que, em nome desse Brasil, eles deveriam falar, já seria uma enormidade, já seria muita coisa. É esse Brasil das pressas, como diz o Luiz Antônio Simas. Sim, entender que país eles representam, você falou tudo. Eu vejo muita gente dizendo assim, mas o LeBron faz vídeo da coleção de carros. Primeiro que, assim, o LeBron, aliás, os jogadores da NBA tiveram uma atitude muito mais bacana aí na época da pandemia do que qualquer outro esporte. Eles se uniram, se fecharam, a maioria deles, né, a maior parte. Mas o LeBron mora nos Estados Unidos, mora num lugar onde ter um carro bacana é muito mais acessível para grande parcela da população. Brasil é outra história. Eu lembro quando o Ronaldo, né, comprou a Ferrari, né? Todo mundo ficava matando no Ronaldo, pô, deixa ele comprar o dinheiro dele. E o Ronaldo agiu bem, ele vendeu a Ferrari e comprou um Beagle. Ele entendeu naquele momento que ele era um garoto, mas acho que ele entendeu naquele momento que aqui é diferente. Aqui não é um país para você sair ostentando, para você sair simplesmente dizendo, é meu, eu faço o que eu quero. É uma outra história, né? Porque mas estão na Europa, sei lá. Aí é difícil demais. Acho que perdeu muito essa conexão também com isso que a gente entende. Vieram quase todos desse terrão, né? Daquela peneira que se o clube não paga a passagem de ônibus, o moleque não volta no dia seguinte para treinar e não dá um pão com manteiga, o moleque desmaia no fim do treino, dá um pão com mortadela ali, porque a realidade é essa, mas acaba se esquecendo. Isso é muito triste. E tem uma diferença também, que acho que nunca é demais a gente lembrar, que essa realidade de você sair da extrema pobreza para se tornar um milionário em meses é um fenômeno relativamente recente, né? Até 2 gerações atrás de craques da seleção brasileira, ninguém era milionário. Quer dizer, o Pelé foi ficar rico, depois foi para os Estados Unidos, de verdade, né? No final da carreira, praticamente. Quer dizer, a realidade era muito diferente, porque a escala de valores do futebol era muito diferente. Essa escala bilionária é um fenômeno que, dos anos 90 para cá, depois da explosão da televisão e depois dos patrocínios. E a FIFA foi o grande alavancador dessa história, né? Quando trouxe a Coca-Cola e depois todas as outras multinacionais, e elas é que foram injetando esse dinheiro todo, e aí vieram os emires, os magnatas russos, e comprando o time de futebol, e aí virou, e agora está virando esse cassino, né? Sim. Eu confesso para você que eu fico chocado, sou muito ingênuo, né? Eu fico chocado, porque eu fazia muito tempo que eu não assistia TV aberta. E agora eu estou assistindo TV aberta por causa dos jogos, e a quantidade de anúncio de bet isso, aposta aquilo, Pix, não sei o que lá, eu
Tomei um susto. Tem muito dinheiro rodando. Legalizaram o jogo no Brasil e não me avisaram. Tem Sim. muito dinheiro rodando no mundo do futebol e do esporte. Se organizar direitinho, dava para fazer muito melhor para todo mundo. Assim, dinheiro tem demais. É um setor que só cresce. Impressionante. E você vê, eu não sei se vocês lembram, mas quando as camisas não tinham patrocínio, né? Quando começaram a colocar patrocínio nas camisas, foi um debate nacional. Que horror, alguns diziam, como assim? A camisa é sagrada, manto sagrado. O que vocês vão fazer? Hoje está absolutamente naturalizado. E agora cabe o patrocínio, gente. Já já a gente vai ver algum jogador na testa o patrocínio. Ou o jogador vai nascer e o nome dele vai ser Coca-Cola. Sabe? Vai o Coca-Cola pela ponta direita. A gente vai ver aberrações desse tipo. Porque o dinheiro é o que fala. E eu não quero ser ingênua de dizer, não, peraí. Então, vamos aqui lutar por um mundo, como o Bombic falou, né? O Estado não tem mais dinheiro. Não é isso, mas a gente precisa entender, diagnosticar. Estamos aqui falando de alguns dos diagnósticos. E se reunir enquanto sociedade para entender o que a gente pode fazer para que não degringole de vez. Porque a hora que as apostas invadirem de vez o futebol como a gente conhece hoje, terá acabado, né? Porque daí o cara não vai torcer contra ou a favor do Neymar, ele vai apostar para saber se o Neymar vai cair, vai sofrer 5 faltas, 10 faltas, 15 faltas, vai quebrar a perna, vai quebrar o tornozelo. É para isso que a gente vai evoluir, muito provavelmente. Mili Lacombe e Alberto Bombig. Infelizmente, a gente não percebeu, mas deu o horário. São 20 horas aqui, que é o horário do fim. Vai dar aquele acréscimo padrão FIFA hoje, né? 9 minutos não, de acréscimo. Aqui não é o Catar. Aqui não tem 8 minutos de... Mas eu vou dar 1 minuto pelo seguinte, Mili, você é a primeira vez que está aqui e não sabe, tem uma surpresa negativa para você. Você tem que responder uma pergunta em 75 caracteres, que é com Neymar ou sem Neymar, faz diferença na hora de torcer? É um título, hein? Esse título vai para a home do UOL. Ó a responsabilidade, hein? Tem que bater o pênalti aí. Não. Eu estou me contradizendo, né? Dá uma elaborada. Tá não bom, precisa ficar em 3 caracteres. Vai. Então, eu acho... O Neymar é o craque desse time. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Faz diferença para o Brasil que ele esteja em campo. Para quem torce para o Brasil, é melhor que ele esteja em campo, a despeito de quem seja o cidadão Neymar. Se a gente está torcendo para o Brasil ganhar a Copa, o Neymar precisa estar em campo. Mesmo jogando mal, ele atrai a marcação, ele é realmente o cara desse time. Então, não sei nem se eu respondi. Depois você decide se isso é sim ou não. Então, vamos ver se a gente vai dizer, porque tem que colocar lá, Mili, 2 pontos. Por sorte, seu nome é curto, então vai roubar só 6 caracteres, entendeu? E os outros 69 vão ser alguma coisa assim, veja se você concorda. Neymar precisa estar em campo para o Brasil ganhar. Concordo. Fechou? Fechou. Então tá aí, gente. Muito, muito obrigado, Mili Lacombe e Alberto Bombig. E a gente volta assim que o Brasil for campeão.